sentar, paz do Senhor Jesus. Deus nos abençoe, que alegria estar aqui. Aguardava com expectativas este momento, já há um bom tempo que este pit stop tem sido organizado, e é o segundo, espero que tenha muitos outros, e louvado seja Deus pela vida de vocês que puderam separar este tempo para que a gente pudesse estarmos aqui juntos. Eu venho lá das Minas Gerais, trazendo um abraço da nossa Igreja Batista da Lagoinha para vocês. Não consegui trazer queijo para todo mundo, mas ficamos abraçados. Pãozinho de queijo tem muito, pastor. Nós comemos muito queijo. Quer saber se mineiro é mineiro? Oferece queijo para ele. Estou ali em Lagoinha há 19 anos. O início da minha caminhada foi na Igreja Deus e Amor. Depois na Assembleia de Deus, uma igreja que eu amo muito. Nessas andanças, nos últimos 10 anos aí, trabalhando este tema, outros temas ligados à família e infância, a Assembleia de Deus foi a igreja que mais acolheu as palestras ali, as capacitações das famílias. É uma igreja que eu amo muito. Há 19 anos eu cheguei em Lagoinha, estou lá esse tempo. Hoje somos pastores da igreja há alguns anos, de tempo integral. Lidero 14 ministérios lá na igreja, um pouco mais de 200 pastores e obreiros e missionários estão também trabalhando nesse momento de abertura, todos com foco na família, mas com olhar para a infância e para a adolescência. A nossa igreja é uma igreja que tem muitos desafios, é uma igreja com quase 70 mil membros hoje, caminhando com mais de 68 mil pessoas, então tem muitos problemas, porque tem muita gente. Então precisamos abrir muitos ministérios. Deus inspirou muitos irmãos para que pudessem estar trazendo respostas aos desafios que chegavam para a gente. Hoje nós temos um pouco mais de 200 ministérios distintos para ajudar a resolver estes problemas, como tem de família, de adolescente, de criança. Então são 200 e poucos ministérios. E aí eu cuido dentro desses 200 e pouco, 14 ministérios. Entre eles tem aqui o Sal Sua Família, já tem uma marquinha ali. Se a gente puder pagar algumas luzes da frente, já tem uma quantidade de imagens também. O projeto é muito bom, glória a Deus por isso. E o Sal Sua Família começou há 10 anos atrás, quando, depois de ouvir uma reportagem com crianças usando droga, aquilo mexeu muito com o meu coração. É bom deixar um pouco aceso por causa da filmagem. Se puder pagar só as duas primeiras da frente, isso. Deixa só as duas primeiras apagadas, que aí a qualidade da imagem fica clara ainda na filmagem. Então, depois desta reportagem, eu fiquei inquieto e tomei uma lição. Preciso fazer alguma coisa. Então, começamos o Ministério de Saúde e Sua Família, com o intuito de trazer instrução semelhante que vamos fazer aqui, e depois visitar as famílias. Não fazíamos as palestras nas igrejas, começou nas Assembleias de Deus. Como alternado, pode deixar tudo aceso, que a imagem vai ficar melhor. Obrigado. Então, dali eu fazia as palestras e as pessoas que tinham alguma necessidade específica, para vocês poderem compreender, semelhante um pouquinho o trabalho da Supernani. Quem já viu Supernani? Muitos já viram? A Supernani faz parte do nosso ministério, trabalha com a gente. Glória a Deus. Então, a Supernani é uma cristã evangélica, mulher de Deus, e já está caminhando assim com seus 80 anos, mas com muito corpo, muita saúde, muita sabedoria, Deus tem dado para ela. Mas nessa caminhada, visitando famílias, eu pude ouvir de tudo um pouco, porque eu fazia as palestras, das palestras agitava as visitas, nos fins de semana então eu estava na igreja, durante a semana nas casas. Assim eu visitei mais de 3 mil famílias, em 24 estados, e pude ouvir muito, e pude chorar muito também, e tentar ali trazer respostas. Muitos problemas eram comuns em famílias diferentes, de lugares diferentes, famílias de grandes centros urbanos ou de zona rural, famílias que os pais e as crianças assim são bem estudiosos e muitos cursos superiores, e famílias de pessoas simples também, sem estudo, tendo os mesmos problemas. A gente começou a mapear esses problemas. E aí eu fiz uma pesquisa com um pouco mais de 30 mil crianças e adolescentes. Era uma pesquisa sobre os hábitos. Quais eram os hábitos da família brasileira, principalmente no que se refere ao uso de mídia? Porque eu vi que para ter essa homogeneização, ou seja, para ter os problemas iguais em famílias distantes que não se veem, só a mídia podia fazer isso, só a televisão, a internet. Então comecei a separar os principais problemas e tentar trazer respostas para esses principais problemas. E aí vamos para a leitura.
centenas de milhares de páginas estudadas, lidas, para tentar ajudar aquelas famílias. E então, de tanto ouvir, de tanto ajudar, o trabalho começou a fluir, porque aquele menino tem um problema, mas eu já trabalhei com uma família que tinha um menino que tinha um problema igual. Aí então já estava mais fácil, faz assim para resolver. Então, os conselhos começaram a se tornar padrão. Mas os problemas continuaram avançando e mudando. E hoje, há 10 anos atrás, uma das coisas que pediam muito para tratar era sobre violência, drogas. Hoje as escolas, as universidades têm se preocupado muito com um problema grave na sociedade que chegou na igreja, que é a temática da sexualidade. Toda a sexualidade, do adulto, da criança. E então hoje nós temos na Lagoinha um ministério que eu fundei há alguns anos atrás, que é focado em pedofilia. Olha só, uma igreja que tem uma equipe, que tem pastor, que tem obreiro, missionário, que tem voluntários, só para trabalhar o tema da pedofilia. Nós temos lá 14 psicólogos, temos juristas, juiz, temos advogados, temos psicopedagogos, temos cientistas trabalhando com a gente só nesse tema. Ou seja, tem um ministério só para trabalhar a pedofilia. E tem demanda? Tem muito. Já atende em média de 20 a 30 casos de pedofilia todos os meses. Não só na nossa igreja, nós temos pouco mais de 100 igrejas batistas da Lagoinha, só em Belo Horizonte, tem em outros estados e outros países também, mas não só na nossa igreja, mas de outras igrejas, inclusive do Rio de Janeiro, de São Paulo, nos procuram para ter ajuda nessa área. Mas enfim, então eu estou aqui como servo para tratarmos de um assunto. O tema é a desagregação da família. Como essa desagregação ou disfuncionalização da família, uma família disfuncional, ou seja, não funciona como Deus planejou. O que acontece quando a família não funciona de acordo com o plano de Deus contido na sua palavra, na Bíblia? O que acontece? Então nós vamos fazer um breve estudo. Eu vou tentar não falar rápido, mas aquele relógio de hoje já está dizendo que o tempo não será muito longo, embora eu vou tentar cumprir 1h20 ou menos, para a gente não sair muito tarde. Nós começamos tarde. Eu peço que amanhã, em nome de Jesus, todos nós consigamos, estar orando para que nenhum empecilho aconteça, que a gente chegue aqui, não na hora certa, mas um pouco antes da hora certa, e a gente possa começar e não atrasar. Família disfuncional, causas e consequências. O campo que nós vamos dar ênfase é o campo da sexualidade, que esse é o principal problema hoje em todas as igrejas no Brasil. Eu leciono em alguns seminários, CTPT, Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. Também coordeno um curso no Seminário Teológico Carisma e no Seminário Teológico Cristo para as Nações. Então, no seminário de hoje nós temos abordado com os nossos alunos essa temática que se tornou hoje necessário a um teologando estudar este tema da sexualidade humana, porque ele vai lidar com isso no dia a dia na igreja. Chega uma criança, uma mãe de uma criança e fala: pastor, minha filha acabou de sofrer um abuso sexual. E aí, o que eu faço? Então, existe alguém na igreja com essa capacitação. A gente tem uma criança na igreja, se fosse possível, tivesse alguma salinha, alguém que pudesse olhar, mais de uma, não seria muito bom a criança ficar. Se você anotou os nossos contatos, depois você pode entrar no site, pegar os nossos telefones e vai ser útil para você. Tem um vídeo, nós vamos assistir um vídeo agora, para a gente dar início ali. Pode soltar o vídeo. Um pai morando na rua.
Feche os olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como servos, mas também como filhos, pedimos tua presença, tua unção, tua sabedoria. Senhor, a tua palavra nos diz que a caminhos com os nossos olhos, de acordo com o nosso entendimento, pode parecer certo, mas ele pode ter morte. Senhor, em nome de Jesus, o teu Filho, que nesta tarde, mais uma vez, o Senhor venha nos instruir para que possamos escolher o caminho da vida e não o caminho da morte. Pai, que a resposta certa dos teus lábios seja dos nossos lábios, que o óleo símbolo do teu Santo Espírito seja sobre a nossa mente neste momento, para que traga o perfeito funcionamento do nosso cérebro, para que tenhamos entendimento da tua semente, da tua palavra, da mensagem que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus, nesta tarde, nesta noite e neste congresso, Pai, em nome de Jesus. Que sejam os nossos corações uma terra fértil, que já tenha sido preparada pelo teu Santo Espírito, por meio das orações que temos feito já em tantos dias por todos que estão aqui, Senhor. E que as sementes que serão lançadas possam cair neste bom terreno, germinar, se tornar árvore, dar frutos de vida eterna para a glória do Senhor. Pai, guarda minha esposa Sheila, minha filha Mentê, nos livre de toda retaliação. Pai, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Que eu diminua para que o Senhor cresça, que todos nós aqui possamos estar escondidos no teu secreto. Somente o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo em liberdade neste tempo aqui, Pai. Repreenda Satanás e seus demônios em nome de Jesus contra as nossas vidas e contra todos os trabalhos que serão feitos nessa igreja hoje e amanhã, Senhor. Pai, tome conta de todos os equipamentos de áudio, vídeo, iluminação, parte elétrica, da segurança. Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos diz que o teu Filho veio para destruir as obras do diabo. Então que a tua boa, perfeita e agradável vontade se estabeleça em nome de Jesus. Amém. Deus nos fez para viver em família. Família é uma instituição sagrada. Ele fez, Ele estabeleceu. Começou lá no Éden, antes de ter governo, para querer dizer o que é e o que não é família, antes de ter igreja, antes de ter instituições. A família foi Deus que estabeleceu, e nós vamos ver isso agora, daqui a pouquinho. Então não tem jeito de ter uma sociedade estável, equilibrada, madura, sem família. Nós estamos errando tanto, no Brasil, tem tanta coisa acontecendo, na política, em tantos outros cenários. O que leva alguém, por exemplo, a ser corrupto? Não, política é corrupta. Não, não é assim. O governo vem de Deus. Pessoas corruptas que assumem posições que permitem ter corrupção. Mas o que leva pessoas a serem corruptas? A falta de uma família nos princípios de Deus. A família tradicional estabelecida pelo Criador. Porque quando alguém cresce numa família, dentro dos princípios, a palavra já nos orienta, e eu tenho que crer. Provérbios 2,6 nos diz que se ensinar no caminho, quando ficar velho, não vai desviar, não vai esquecer. Mas Oséias, no capítulo 4, versículo 6, nos traz essa advertência, dizendo que o meu povo está morrendo, o meu povo perece, o meu povo está sendo destruído porque tem lhe faltado. O meu povo está faltando conhecimento. Mas João disse: se eu tiver conhecimento, eu sou livre. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus dizendo em João: eu sou o caminho e a verdade. A palavra de Deus é a verdade, a Bíblia é a verdade, Jesus é a verdade, porque Jesus é a palavra de Deus feita em carne. E não tem jeito de Deus até o Pai se não for no meio dele. E às vezes temos conhecimento de tantas coisas, mas será que temos conhecimento de todo o plano de Deus? Temos temor de examinar as Escrituras e saber qual é a vontade de Deus para nós, para a família? Como o Salmo 128 foi lido, e eu gostaria de repetir para que você memorizasse ele novamente, você continuasse lendo ele todos os dias. Esse salmo fala sobre uma família mais que feliz, e é possível. A palavra de Deus nos orienta sempre. Se algo está errado, não é culpa de Deus. Se temos problema na família, não é culpa de Deus. Ele já deixou o manual. Ele disse: bem-aventurado, ou mais que feliz é aquele, ou seja, o pai de família, o homem, que teme ao Senhor
do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, os teus filhos como rebentos de oliveira à roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, passo de Israel. É possível ser uma família mais que feliz. E os princípios, você encontra quase todos eles resumidos no Salmo 128. Temer a Deus, andar nos caminhos do Senhor. Temer não é ter medo, é diferente. E os caminhos do Senhor não são os nossos. Às vezes temos tantos títulos, né? A minha apresentação foi só para que você pudesse colocar um pouquinho na sua cabeça no que podemos ajudar, talvez até onde podemos caminhar com você. Talvez você tenha uma necessidade na sua família, na sua casa, se você não é dessa igreja, de outra comunidade, que a gente pode ajudar. Temos pessoas lá que a motivação de estar lá é o desejo de ajudar. Na nossa equipe tem pessoas de diversas igrejas, de gente para todo lado, todas com o mesmo motivo: servir, de acordo com o plano original de Deus, ajudar as famílias, ajudar as crianças, ajudar os adolescentes a caminhar dentro dos princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Desagregação da família e suas consequências no campo da sexualidade. Desagregar é desconectar. Hoje a gente encontra a família reunida dentro da casa. Muitas famílias, principalmente as famílias cristãs, estão no mesmo espaço. Todos estão dentro de casa, certo horário da noite, todo mundo ali, mas desconectados. Conectados no mundo muitas vezes, mas desconectados uns dos outros. Às vezes está lá o papai lá na televisão assistindo futebol, jornal, a mãe está em outra TV assistindo novela, e o menino está lá no videogame, jogando videogame, e a filha está no Facebook, ou no WhatsApp, e não há diálogo, não há troca, não há mais ensino. Mas quem deve ensinar? Aquele que não cuida dos seus, especialmente da própria casa, é pior do que o incrédulo, tem negado a fé. As crianças estão crescendo, gritando, pedindo socorro. Cadê o papai? Mas agora também a mamãe saiu de casa para trabalhar, e nem sempre por necessidade, às vezes por capricho, por disputa com o marido. Eu quero ficar dependente, eu quero ter meu próprio dinheiro, eu não vou me submeter a homem, e sai de casa também. O filho está lá: cadê a mamãe? Mateus 18,6: qualquer porém que fizer tropeçar, não deixe os pequeninos que creem em mim, melhor que fora se ele pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Hoje a família tem colocado algo ruim diante dos olhos. Salmo 103, versículo 1 diz: não coloque coisa má diante dos olhos. Os nossos olhos estão sendo colocados diante daquilo que não é santo. E os olhos são janelas da alma. Se os seus olhos são impuros, se as suas janelas estão sujas, como está você? Quando a pornografia tem invadido a família. Mais de 60% hoje do uso de pornografia na internet é feito por crianças. Crianças. Tem havido algo terrível, que as mulheres estão pedindo divórcio mais do que os homens. Antes eram os homens que queriam sair de casa por causa de um rabo de saia e queria ir para uma amante, mas os homens estão migrando para a pornografia. Na internet estão ficando satisfeitos com a pornografia, a masturbação, e não procuram suas esposas mais, e as esposas chateadas, acreditando que os maridos estão tendo adultério, começam também a sair de casa e querer viver a mesma vida que ela imagina que o marido possa estar vivendo, e cai no adultério. Muitas mulheres nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e agora no WhatsApp, estão colocando os olhos naquilo que não é santo. Algo que poderia ser uma bênção tem se tornado uma maldição no meio do povo de Deus. Eu me lembro do tempo quando a Assembleia de Deus tinha como recomendação não assistir TV. Não é, pastor? Era diferente. Era diferente. Era diferente a família. Era diferente a igreja. A reverência quando chegava à igreja era diferente. Os filhos eram diferentes. A unção, a forma de orar e a fé e as coisas que aconteciam na igreja era diferente.
Quanta divisão na Assembleia de Deus, quantas disputas, quantos problemas nós estamos vivendo quando nós deixamos algo que poderia ser bênção se tornar maldição. Deuteronômio capítulo 7, versículo 26: não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque é amaldiçoado. Leia o contexto. O povo de Deus saía para pelejar contra os inimigos, sob o comando do Senhor, por meio de seus profetas, mas Deus dizia: vai, que eles tinham vitória e ganhavam a guerra e levavam os despojos, o ouro, a prata, os bens, mas Deus dizia: não levem os ídolos, a maldição cairá sobre vocês. E às vezes nós temos que deixar entrar o maldito dentro de casa. Videogames com violência, com sensualidade, com nudez, novelas ensinando adultério, sexualismo, pornografia por meio do tablet, do smartphone, do computador. A maldição tem chegado até a gente. Teria tanto para falar ainda, mas eu quero resumir essa introdução para a gente entrar na palestra com o texto de Filipenses 4:8, que você possa anotar esse texto e reler. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Ele diz assim: finalmente, irmãos, ou seja, se eu precisasse resumir tudo, porque são muitas palestras distintas, eu separei apenas duas, e mesmo assim eu falo em 2 horas, eu estou tendo 1h20, glória a Deus que eu tenho 1h20 por aula prevista 50 minutos. Esse texto, então, se pudesse resumir tudo, ele vai deixar para vocês um bom conselho. Finalmente, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento, coração, está na sua mente. Verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. Será que os hábitos que nós, família brasileira, temos tido estão de acordo com esses princípios? Passa neste crivo? O que os nossos olhos têm visto, os nossos ouvidos ouvido, o que nós temos deixado chegar até nós como família, é verdadeiro, é respeitável, é justo, é puro, é amável, é de boa fama? Ou a gente está nos inundando com tanta desgraça que a gente ouve na televisão nos nossos dias, amaldiçoando o presidente, amaldiçoando o governador, e Deus disse que nós não devemos amaldiçoar, mas abençoar. O que temos feito? Eu tenho visto tantos pastores caindo em ciladas, falando palavras torpes, fazendo algo que Jesus não faria. Pare de ver a televisão. Está tudo na Bíblia, o princípio, o meio e o fim, está tudo lá. Quer saber o que vai acontecer amanhã? Estude Daniel, estude Apocalipse, está tudo lá. Você acredita que o Senhor te fez e colocou nessa terra e te deixou solto para passar uma surpresa após a outra e ser destruído? Não, está tudo lá. E ele escreveu com detalhes. Isaías veio e deu detalhes sobre ele. Jesus veio e cumpriu tudo no mínimo detalhe. Examine as Escrituras. Não perca seu tempo com aquilo que o diabo está fazendo. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo para nos posicionar contra ele. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre ele? Que ele foi vencido e nós devemos resistir, e ele vai fugir. Mas contra a carne nós não devemos brincar em hipótese alguma, que o texto diz que devemos fugir da aparência do mal. Não é nem do mal, é da aparência. O diabo você resiste, ele sabe o fim dele e ele quer te enganar contra o seu fim. Mas a carne, ninguém brinca. A carne, você foge da aparência dela, aparência do mal. Foge, grita, não brinque. Tem tantos na Bíblia que acabaram cedendo, e quanto mal aconteceu, mesmo tendo perdão, as consequências vieram. E a família hoje tem vivido muitos problemas, porque ela perdeu o foco no conceito do Senhor. Destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo?
Quando a família se disfuncionaliza, o resultado é uma dinâmica multigeracional de propagação de iniquidades. Eu precisarei ler para que eu consiga concentrar o tempo e não passar do tempo proposto. Então tenha paciência comigo. Você pode ver na imagem uma casa afundando. Como é que está a sua casa, a minha casa, as nossas casas? Como está a nossa família? Qual é o alicerce? Sobre qual estrutura foi erguida a nossa casa? Quais são os princípios? Eu vejo vocês aqui, um monte de casas lindas. Olha que monte de pessoa bonita aqui. Umas irmãs lindas, uns irmãos lindos. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Já se olhou no espelho e você viu como Deus caprichou com você? Deus é lindo demais, né? Deus sabe fazer as coisas direitinho, pensou em tudo, no cabelinho bonitinho, no cabelinho lourinho, no cabelinho segurinho, ele pensou em tudo. Deus é lindo. Mas eu não conheço as suas bases, eu não conheço a sua estrutura, eu não conheço os seus alicerces. Você foi erguido sobre qual base? Quais foram os princípios? Quem foi seu pai e sua mãe? Como foi desenvolvida a sua fé? Seus pais mentiam ou não? Te levavam para a igreja ou não? Gritavam e falavam para você não gritar? Como foi o seu ambiente na infância que te fez ser o que você é hoje? A bênção de Deus não está focada apenas no indivíduo, mas na família. Gênesis 12:3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muito se fala sobre o indivíduo. A salvação é individual. Sim, fato, mas olha o que a palavra de Deus nos diz lá no Gênesis. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Família é o ambiente, o espaço onde nós aprendemos. Pais ensinando os filhos, mães ensinando os filhos. Era assim. Deus, o nosso Pai, vinha nos ensinar. Adão e Eva aprendiam com o Senhor na virada do dia. Mas eles se rebelaram. E Deus passou a falar com eles, mas não estava mais com eles. Mas os pais precisam ensinar os filhos, é o dever dos pais. Mas tem muitos pais que não ensinam os filhos, não vivem com os filhos. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja. Não é bom que o homem esteja. Memorize esse trechinho aí. Farei uma ajudadora idônea para ele. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Quando eu for lendo e mudar, se não mudar ali, me ajuda, por gentileza, você já muda para mim, para eu não precisar ficar olhando para mim. Muito obrigado. Então a serpente era o animal mais astuto e tentou seduzir a mulher, enganar a mulher. Ah, não foi assim que Deus disse? E Eva disse: não, Deus disse assim. Deus, ele dá o comando, Satanás, ele dá sugestões. Mas se isso, olha, já pensou? Aí faz a mulher olhar para o rapaz e pensar: ah, lá em casa, olha, já pensou aí na sua casa. Então Satanás, ele vai sugerindo. Deus disse: certo, errado, certo, errado. O certo é Deus, errado é com o diabo. É o bem e o mal, não tem outro meio caminho. Ah, não, está andando em cima do muro, não existe muro. Entre o céu e o inferno tem abismo, não tem jeito de ter muro. Ou você está caminhando para o céu, ou está caminhando para o inferno. Ou está fazendo certo, ou está fazendo errado. Não tem meio de campo. Ah, como é que você está? Mais ou menos? Não tem mais ou menos. Ou está mais ou está menos. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Para melhor compreender as influências que mais afetaram negativamente a família, vamos relembrar as 4 grandes revoluções da história humana no campo da sexualidade. Assim teremos discernimento sobre as heranças culturais que mais influenciaram o comportamento dessa geração. Recapitulando esse trechinho que nós falamos, Deus fez um jardim. Jardim é lugar de ordem. Eu já estive na Amazônia, já estive
na floresta lá no Acre, no Pará, mês passado. E a mata é bonita, você vê muita coisa ali, Deus fez tudo bonitinho. Mas não é lugar para a gente viver lá. Os bichinhos comem a gente tudo, até formiguinha para todo lado, pneu para todo lado, bichinho para todo lado. É muita umidade, é muito quente, é muito quente. Quando eu vou, sofro um pouquinho. Mas Deus fez um jardim, tem propósito para tudo, cada coisa no seu lugar, as frutinhas no seu lugar, os bichinhos no lugar, tudo certinho. Colocou o homem, colocou a mulher. Mas primeiro ele fez o homem, olhou e falou assim: Adão. Hoje falar de sexo é tão difícil, né? A gente acha tão difícil. Falar de corpo, falar de órgão genital, falar de pênis, vagina, vulva. Que coisa difícil, né? A gente ouve assim, parece um palavrão, é porque já foi distorcido em nós. E aí parece feio. Mas Deus fez, imagina as irmãs, Deus fazendo Adão. Imagina se você fosse Deus fazendo Adão. Você pegou um punhadão de barro assim, e depois juntou mais barro. E depois você não quer bem alto, juntou mais barro ainda. Eu quero os ombros mais barro. E botou mais barro ainda e foi modelando. E você foi fazendo a cabeça de Adão, fez os cabelos, quer ele cabeludo, e fez o peito, os braços, e fez as pernas, e fez o bumbum, e fez o. E aí? Não, essa hora não. Essa hora pegou um pedacinho de carne e jogou lá, tá pronto. Não, Deus fez, botou a mão, fez o pênis, fez o saco, fez tudo certinho. E a mulher? Não, a mulher foi mais fácil, a costela modelou e só por ter um monte de karatê, tá pronto. Mas Deus fez o homem, olhou assim, não é bom não. Não foi assim que eu disse? Nós lemos. Não é bom o quê? Não é bom ficar sozinho. Deus nos conhece as nossas estruturas. Não é bom que o homem esteja só. Então Deus fez uma auxiliadora, idônea, a sua imagem e semelhança. Portanto, o homem e a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Olha o que Satanás tentou. Ah, mas você tem que comer do fruto. Não, Deus disse assim, mas não é senão você não vai morrer. Não, é porque Deus sabe que no dia que você comer do fruto, deste fruto, você estará como ele, conhecedora do bem e do mal. Mas a mulher já era como Deus. Ela já tinha sido feita à imagem e semelhança de Deus. E a serpente queria enganá-la. E ela foi enganada. Foi acreditar na sugestão da serpente. Mas eu quero ser como Deus, porque ela já era. E hoje o diabo continua soprando do mesmo jeito. Satanás, eu não sei se ele tem dente. Se ele tiver, eu vou pagar um dentado. Não presta nem para doer. Porque ele continua com as mesmas estratégias e engana até hoje. Você tem que ser igual ao homem. Você tem que ser igual ao homem. Não se submeta não. Se humilha não. Minha filha, trabalha cedo, estuda muito, trabalha cedo, você não depender de homem, está entendendo? Seja uma Jezabel. Viva sozinha. Melhor sozinha do que para acompanhar. Olha o traste que eu casei, seu pai. Casa não. Quantas famílias disfuncionais têm gerado filhos disfuncionais? Eu não quero ser igual esse frouxo do meu pai que minha mãe manda, não. Quero ser igual a minha mãe. Mas o menino se envolve com sexualidade. Teria tanto para falar sobre como Satanás tem seduzido. Deus fez a mulher uma obra-prima. Ele olhou para o homem e falou assim: faltou isso. Deus fez a mulher perfeita. O cérebro dela é diferente do nosso. Tem uma capacidade mais plena. Deus deu a ela a capacidade de trazer existência, um fragmento da sua existência a partir de uma nova vida. A mulher pode gerar. Satanás tem ira contra a mulher. Na Bíblia, a profecia igreja, mas mulher não tem, porque ela pode gerar e ele não pode criar. E a mulher é alvo de Satanás há tanto tempo. Nós vamos falar, teria muito ainda para falar, mas eu pensei em cortar um trecho. Vamos falar das principais revoluções sexuais. Jesus e a igreja primitiva. Jesus trouxe um revertério ali, botando as coisas em ordem de novo. Quando ele veio, estava tudo desorganizado. Movimento monástico, Lutero e Reforma Protestante, a Revolução Sexual de 1960. Jesus e a igreja primitiva. Jesus libertou a mulher, tirou a mulher de uma posição inferior ao homem, restaurou o seu valor como imagem e semelhança de Deus. Chamou ela de varão, tirada do varão. Auxiliadora idônea, a mesma altura,
capaz de ajudar, que anda ao lado e não atrás e nem à frente. Gente, Deus fez Adão, tem bonito, perfeito, fez a mulher, linda, bonita, perfeita. Por que no campo da sexualidade? Porque Deus nos fez assim, com as mesmas características do Éden, nos seguindo até hoje. Adão, passeando pelo jardim, imagina eu, olha o bicho, olha outro, olha o bicho, olha outro, mas não gostou não. Senhor, a girafa é muito pescoçuda, não dá não. Deus, o elefante lá é muito tremona, não dá não. Senhor, aquela tigresa lá tem as unhas muito bravas, muito finas, não dá não. Deus, não, eu vou fazer uma que seja tão. E aí, dá uma anestesia em Adão, põe ele para dormir, e arranca uma costela, e faz ela, e Deus fez ela perfeita. Olha como vocês são lindas. Vocês são descendentes dessa obra-prima de Deus, por isso que vocês são lindas assim. E aí ela estava ali pronta, bonitona, esperando Deus acordar Adão ali, tirar a anestesia dele e ser aprovada. E aí Adão acorda. A Deus fala, o que eu fiz assim, ó? Adão bateu o olho e falou assim, e dela? Dá uma tia pra eu ver. Nossa, Deus, você caprichou aí? Essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Eita, como é bonita. Ele ficou feliz demais da conta. E ele foi para sua alegria. Abençoou e ensinou como é que ele e encheu a terra, né? A partir de Adão e de Eva. E assim as coisas vieram. Mas, durante essa caminhada, as coisas foram desorganizando, sabe? Muitas coisas aconteceram para desorganizar. Os papéis. Deus fez o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança, os dois iguais. Não tem diferença, não. Deus olhava os dois como um. Uniu, o que eu botar para unir. O homem não deve separar, o homem deu divórcio. Sai da sua casa, sua parentela, ó, vai largar seu pai e sua mãe. Junta aqui, meu filho. Os dois estão um só. Mas a mulher cedeu, enganou seu marido. As coisas mudaram. Mas os dois eram idênticos. Tem diferença entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Santo? As funções são diferentes, mas são iguais. O homem e a mulher são imagem e semelhança de Deus, com funções diferentes. E quando inverte, e quando muda, quando se disfuncionaliza, quando não cumpre o seu papel estabelecido por Deus na sua palavra, está tudo errado. Deus disse, faz assim, quando faz de outro jeito, vai dar tudo errado sempre. Quando Jesus veio, tinha uma cultura na época, inclusive entre os sacerdotes, de adultério, poligamia, de divórcio. Jesus mudou isso. Jesus confrontou a cultura sacerdotal dos seus dias de divórcio e adultério, condenou indiretamente a poligamia praticada pela maioria, restabelecendo assim o propósito original de Deus para o casamento monogâmico entre um homem e uma mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e iniciar a sua mulher. Ele confrontou a classe religiosa, reportando-se ao início da criação. No princípio não era assim, mas Senhor, não foi permitido a Moisés da carta de divórcio? No princípio não era assim. É por causa de quê? Da dureza do coração do homem. Muitos casais me procuraram nos últimos 10 anos. Eu quero separar por isso, por aquilo, por aquilo outro. Não existe motivo para separar. Eu não concordo com o divórcio. Deus odeia isso. Pastor, ele está tentando me matar. Opa, então peraí um pouquinho. Fica para cá, ele para lá e nós vamos pegar ele para cor da cara agora. Vamos entrar lá, São Jejum, se for se chama a polícia agora, ele vai tomar um choque lá dentro da cabeça e vai, opa, acabou tudo aqui, eu não sou machão, a gente está tendo policial. Depois a gente conversa com ele, vamos amansar a fera, calma, depois volta. Em 10 anos de pastoreio, nenhum casal que chegou até mim separou, nenhum. E os que estavam separados voltaram, os que estavam no finalzinho voltaram. Nenhum, eu não admito separação, em hipótese alguma. Mas ele está tutelando uma vez atrás da outra, vai parar com isso em nome do Senhor Jesus. Deus não vai com essa situação. Ele já saiu de casa e está com outro, vai se frustrar e vai voltar, e voltar com o mesmo. Então lá de novo. No princípio não era assim.
Enquanto a poligamia desvaloriza a mulher e enfraquece os filhos, o movimento social que libertou as mulheres foi o cristianismo. Poligamia nunca fortalece ninguém. Imagina se o pastor fosse casado com 3, 4, 5 mulheres. Que disputa seria? E os meninos brigando com o outro, quem manda. Olha o problema lá de Abraão. Não, pega a galera, meu filho. Vamos acelerar o processo, eu estou velho, já está continuando assim, já está velho também, mas eu estou mais difícil que você, não pode gerar. Ismael, quantos problemas a gente tem aí? Os descendentes de Ismael, com os descendentes de Isaac. Não cai nessa, não. Quantas disputas? Deus nunca permitiu a poligamia, nunca. É uma prática, nunca permitiu. Tanto que Jesus veio e corrige essa situação. O casamento, como uma união permanente e exclusiva entre um homem e uma mulher, deu às mulheres o poder exclusivo sobre seus maridos e filhos. O fator fidelidade conjugal fortalece a mulher física, intelectual, social e moralmente, nutrindo crianças seguras, homens maduros, comunidades sadias e nações fortes. Isso é óbvio. Família, no projeto do Salmo 128, todo mundo é feliz. O marido tem o seu papel. Ele teme a Deus, anda nos caminhos do Senhor. Ele protege a sua esposa. Ele ama. Ele cuida dela com a própria vida. Ele dá a vida por ela, se necessário for. Ela é a pessoa mais importante depois de Deus. Ela é uma comigo. Assim como Deus amou a igreja, eu devo amá-la e morrer por ela. E a mulher, da mesma forma, Deus me fez para andar junto com Ele, auxiliadora. Temos a mesma altura, eu sou varona, eu sou idônea. Vamos caminhar juntos. Temos um caminho, um objetivo, sabemos onde vamos chegar, só funções diferentes. Caminhamos juntos, do lado. Não é em cima, não é por baixo, não é pisando, não é xingando, não é deixando. Atrás do outro grande outro, da grande branca. Não. Anda junto. Não tem esse atrás na frente, não. Quem é maior? Deus? O Espírito Santo? Jesus? Não, mas Deus colocou o governo da mulher sobre o homem. Como Deus planejou a mulher? Santifique a esposa, o marido. Apresente a ela santa diante de Deus. Cuide dela. Cuide como Jesus cuida de você, homem. Como cuida da igreja. Movimento monástico. O que é movimento monástico? Foi o isolamento das pessoas da contaminação mundana, entre aspas. O imperador Constantino, quando se converte ao cristianismo, começou a fazer uma bagunça muito grande, misturando as coisas de Deus com as coisas do mundo. Parecido um pouquinho com o que está acontecendo hoje em dia na igreja brasileira. Começou a confundir as coisas. Mas as pessoas que queriam agradar a Deus, viver para Deus, os sacerdotes da época, eu não quero viver desse jeito não, essa carnalidade toda, trazendo essas coisas para dentro da igreja, não, isso não combina com as coisas de Deus. Eu vou me separar. Então se isolaram. E assim surgiram os mosteiros, os conventos, o isolamento. O isolamento da contaminação mundana. Em resposta à politização da igreja durante o tempo de Constantino. Mente dividida, a igreja e o mundo. Até hoje a gente tem essa mente dividida. Acreditamos que as coisas de Deus é da igreja e do mundo. Então a gente não consegue pensar que nós somos pessoas integrais. Nós somos crentes o tempo todo. No casamento, no trabalho, na igreja o tempo todo. Não tem desculpa para ser santo aqui domingo no culto e segunda-feira fazer negócios corruptos. Não pagar impostos, mentir, etc. Não, nós somos crentes onde somos. Nossa vida é integral para Deus. Se comemos, bebemos, se morremos, se vivemos, tudo é para Ele, somos dele, é para a glória dele. O movimento monástico começou em resposta à politização da igreja após Constantino. Muitos cristãos, com o intuito de preservarem a sua espiritualidade, optaram por um estilo de vida que propunha o isolamento da contaminação mundana. O isolamento do mundo ímpio acabou construindo ao longo dos anos uma cultura religiosa rigidamente celibatária. O isolamento levou a coisas boas e coisas ruins. Esse isolamento no cristianismo produziu avanço científico. Ao contrário de outros movimentos monásticos que produziram nada, mente vazia. Budismo, entre outros, hinduísmo, algumas culturas que as pessoas se isolam para esvaziamento. Meditavam esvaziamento, não criam nada. Mas o cristianismo, quando se isolou, teve muitos avanços, matemática, ciência, física, astronomia. Daí surgiram as primeiras universidades.
Harvard, Oxford, Cambridge. O pensamento científico avançou bastante, só que nós abandonamos o conhecimento científico. Nós, como igreja, rompemos com isso, infelizmente. Abandonamos política, abandonamos as universidades, abandonamos. Mas foi o cristianismo que veio o avanço científico. Fazia parte da vida nos mosteiros, estudar várias disciplinas, matemática, física, astronomia, artes, línguas e etc. Fazendo com que o pensamento científico fosse aprimorado ao longo dos séculos. Apesar de todos os aspectos positivos, a prática da espiritualidade reduziu-se tanto na busca por solidão, fazendo com que o conceito de santidade se baseasse fundamentalmente na abstinência sexual e conjugal. Uma cultura até hoje na Igreja Católica. Não, sexo é pecado, é sujo, é feio, não pode, não tem nada a ver sexo com santidade. Então começou a difundir que não podia, se quer viver para Deus e agradar a Deus, tem que ser virgem, tem que ser, não pode casar, sexo é sujo, é feio, mas até descobre outras coisas. O sexo passou a ser visto como algo carnal e inassociável com a espiritualidade. Com o passar do tempo, isso produziu uma grande mudança social e religiosa no Ocidente, mantida até hoje pelos sacerdotes católicos, uma cultura sacerdotal celibatária. Casar é pecado. Lutero veio e muda essa história. Ainda bem, Lutero teve muitas revelações. A fé vem pelo ouvir a fé, certeza do que se espera, convicção do que se não vê, mas ela vem de ouvir a palavra de Deus. Reforma Protestante, século XVI, em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero deu início ao movimento protestante. Nós, protestantes, conhecemos bem, e o que mais é falado no seminário, para nós, a ênfase, é em que? Justificação pela fé. As 95 teses que ele pregou lá na catedral, nas portas da Catedral de Wittenberg, era um local rural de notícias na cidade, na época. E aí chega um, pega e publica os livros, faz um monte de cópia, distribui para o povo, mas uma mensagem chamou a atenção do povo: justificação pela fé, de graça. Lutero descobriu então que não precisava mais pagar um duro golpe nos cofres da Igreja Católica. Eu não preciso pagar mais, não. Eu não preciso, agora se eu falei mentira, eu tenho que trazer tanto de dinheiro, mas rezar tanto Pai Nosso, tanto mais, não tem isso mais não. Então ele explicava isso. O sacrifício de Jesus era suficiente. Mas essa é uma mensagem que se tornou popular porque encheu o bolso. Para todo mundo popular. Mas teve uma outra mensagem que Lutero pregou, que essa se tornou assim mais fundamental para o avanço da fé, como é no dia de hoje. Lutero viveu uma das épocas de maior escuridão espiritual. Seu ministério ajudou a demarcar o fim de uma época conhecida como os 1000 anos de trevas, entre 500 e 1500 depois de Cristo. Justificação pela fé, um duro golpe nos cofres e nos abusos da igreja, trazendo uma libertação financeira e religiosa. Esse foi um dos motivos por que a reforma de Lutero fez tanto sucesso, o forte impacto que ela causou no bolso da população. Porém, o aspecto principal da reforma veio no campo da sexualidade da família, quando Lutero confrontou o conceito de santidade praticado pela igreja, que se fundamentava na abstinência conjugal. Uma nova leitura da Bíblia mostrou a Lutero que o movimento monástico foi construído sobre uma crença errada, a de que a santidade requeria virgindade perpétua e que o sexo e o casamento eram carnais. Podemos se deparar com Gênesis 2:24, por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ele pôde compreender que o matrimônio, na sua forma original, estabelecida por Deus, constituía-se no mais poderoso mecanismo divino para produzir caráter e maturidade no ser humano. Óbvio! Quem são os casados aqui? Levanta a mão, deixa eu ver os casados. Todos praticamente, para não chamar. É fácil manter o casamento, senhor? Por isso a gente está aqui no pit stop. Não é fácil, não. Precisa ter renúncia. São duas pessoas completamente diferentes. Deus fez o homem do barro, trouxe a mulher do céu. Não, fez da costela. Mas parece que veio do céu, porque coisa perfeita, linda, maravilhosa mulher, não é verdade? De mulher, eu sempre mulher gosta de homem. Gosta porque Deus fez homem, né? Perfeita por Deus. Mas mulher é uma obra-prima, é perfeita. E o diabo tem tentado distorcer. Tem feito as mulheres querer ser igual ao homem. Tadinho dos homens, precisa de tanta ajuda, nós homens. O que somos nós sem mulher? Todos nós dependemos de uma mulher, nascemos. Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu de uma mulher, foi bebê, amamentou, precisou de ser cuidado, protegido.
nasceu de uma mulher. O casamento é, portanto, a expressão mais original possível do propósito divino para a raça humana. Foi instituído antes do pecado entrar no mundo ou de existir governos ou igreja. Essa foi a conclusão que o próprio Deus chegou na criação. Depois de tantas vezes expressar a sua satisfação dizendo que tudo que criado era bom, ele percebe um problema. Não é bom que o homem esteja? Não é bom que ficar sozinho. Lutero redescobriu essa mesma percepção divina. Apesar do sucesso dos mosteiros em desenvolver a racionalidade, eles não estavam cultivando o caráter. Ficou evidente para ele que o princípio original de Deus para produzir santidade de caráter e maturidade emocional está associado ao casamento e à procriação. O sexo, portanto, é parte da criação boa e perfeita de Deus. O conceito de santidade pregado pela cultura vigente dos monastérios, baseado na abstinência conjugal e sexual, estava essencialmente equivocado. Gente, o isolamento será que produzia mesmo santidade? Quantas coisas ruins têm sido reveladas neste período negro da igreja? Quanta pedofilia, quanto homossexualismo. Porque nós somos feitos por Deus para nos relacionarmos, biologicamente programados. Isso a neurociência já traz respostas hoje. Nós somos programados biologicamente para nos relacionar, para perpetuar a espécie, assim como os animais. Chegou numa certa idade, o cachorrinho está maduro, está pronto, tem semente. Chegou numa certa idade, a cachorrinha está madura, está pronta. E aí o corpo dela emite um sinal, e aquele sinalzinho ali, os hormônios abriram aquela caixinha da sexualidade. E o cachorrinho sentiu um cheiro, abriu outra caixinha, e ele não sabe como, mas ele fica agitado porque ele consegue. E aí vem filhotinhos. Quem ensinou ela a cuidar? Instinto. Chega uma certa idade que todos nós somos impulsionados. Quando somos pequenininhos, criança, é tudo uma concorrência. As meninas são patricinhas, e os meninos são catarreiro, pedorreiro, chulezento, é tudo. Mas daí a pouco, vai passando o tempo, chega perto da adolescência, os hormônios começam, e os meninos chegam perto das meninas. Seu cabelo está bonito? Sai correndo, a menina me falou que meu cabelo está bonito. Ó, seu batom ficou bonito, seu brinquedo é bonito, você é bonito. E aí começa, muda. Não é mais agora o menino pedorreiro, catarreiro, não tem nada desse cartão agora, ele é bonitinho, o menino dele é legal. É natural, tem idade certa para tudo. Deus nos fez para relacionar. Mas quando a gente não se relaciona, chega a idade, o hormônio não converte. Não tem jeito. Vai correr na veia. Vai gerar pecado. Deus disse lá, não é bom o homem ficar sozinho. Mas aqui, quiseram ficar sozinho, achando que agradaria a Deus. Com este entendimento, Lutero decidiu se casar com uma ex-freira chamada. Ele estudou a Bíblia e descobriu que pegou essa ex-freira, Catarina Débora. Vamos embora? Vamos casamento? Olha o que ele disse: 1 ano de casamento me santificou mais do que 10 anos de isolamento no mosteiro. É óbvio. Gente, mulher, homem. Imagina hoje, você está onde? Estou na igreja. Tira uma foto, manda para mim agora. Me fala que eu quero ver você na igreja. Melhor, tira a foto, filma aí, manda para mim. Não, não filma não. Liga o Skype aí. Eu quero ver ao vivo. Se você tem mesmo. Dá para marcar. Vai ligar, não? Eu vou conferir aqui no programa aqui o GPS no celular. Onde é que você está? Não pode não. Dá para controlar de pertinho. É um cuidando do outro. Não precisa ser possessivo assim não. Não tem uma relação de confiança. É preciso construir isso. Mas hoje não dá para ficar fugindo mais. O matrimônio traz à tona o que há de pior em nós, mas também nos refina. O casamento monogâmico desafia o caráter humano, estabelecendo uma aliança para toda a vida, onde temos que aprender a conviver com uma pessoa do sexo oposto, totalmente diferente de nós, exercitando fidelidade, confiança, compromisso, transparência e muitos outros valores implícitos na natureza de Deus. Um checkmate no egoísmo e nas limitações de caráter e comportamento. Sexo matrimonial, não sem pacto, constrói uma cultura forte. Deus nos fez para nos relacionarmos, para cuidar um do outro. Nós nos completamos, o homem e a mulher. Este é o plano de Deus. Um homem e uma mulher casados para sempre. E aí sim, com família e com filhos, nós teremos todos os outros, as outras divisões da sociedade fortalecidas. Caráter envergável, cuidado, ensino, amizade, família é esse laboratório.
Hoje, mais do que nunca, é evidente que o celibato gera muitas distorções e abusos, misturando religiosidade com imoralidade. Também estava muito claro para ele que, assim como o sexo restrito ao matrimônio monogâmico produz indivíduos, famílias e comunidades fortes, a atividade sexual extramonogâmica é altamente destrutiva. Óbvio, sexo fora do casamento, culpa, doença, gravidez indesejada, não funciona. Sexo fora do casamento, a gente está vivendo aí um caos na nossa sociedade, no campo da sexualidade, por causa dessas consequências, e nós vamos ver isso aí já já. Uma pena que eu tenho 22 minutos, deixa eu tentar fazer aqui nesse tempo, em nome de Jesus. Lutero restabeleceu os valores bíblicos para o casamento, os quais civilizaram a Europa. Adão e Eva deveriam ser permanentemente um, o que Deus uniu, não separe o homem. Imagine como a maioria dos sacerdotes na Europa, que eram todos celibatários, receberam a pregação de Lutero, demonstrando biblicamente que o casamento, não a abstinência familiar, prepara ainda melhor o ser humano para servir a Deus. Este conceito de fidelidade matrimonial, associado ao ministério cristão, espalhou-se por todo o mundo com o ímpeto de uma grande e consistente revolução a partir da casa de Lutero em Wittenberg. Óbvio, nós pastores, imagina na época, a gente podia casar, todo mundo ali celibatário e tal, mas os hormônios correndo na veia, passava o olho nas férias, achava tudo bonito, não podia casar, nos pecava, estava no pecado, perdão, quantas coisas erradas aconteciam. Mas agora, todo mundo que queria viver para Deus, o pastor chegou e recebeu a notícia: pastor, o senhor está liberado para casamento, você pode casar. Vou pegar aqui, vou casar e vai ser uma bênção. Posso fazer certo? Pode, não é pecado, não. Deus fez isso lá no Éden, não tinha nada de. Não tinha ainda Constantino, não tinha confusão, não tinha de pecado. Não é santo, Deus fez assim. E aí então, os pastores ficaram felizes, ficaram fortes. A mulher cuidou, o homem cuida da mulher, os dois juntos cuidando dos filhos. As coisas avançaram. Quantos reformadores saíram para o mundo afora, um cuidando do outro, cada um no seu papel, na sua função. O resultado é que a sociedade que melhor definiu e experimentou o modelo divino para a família foi a sociedade ocidental, os anglo-saxônicos e os norte-americanos. Por isso, tornaram-se incomparavelmente mais fortes, propagando o evangelho para todo mundo. Porém, isso permaneceu até aproximadamente o ano de 60, desde quando um crescente retrocesso tem ocorrido. Para uma melhor compreensão, vamos fazer um breve apanhado histórico da desfuncionalização da família, que está cada vez mais globalizada. Assim, podemos construir um discernimento espiritual das principais heranças culturais que estão moldando o nosso mundo e homogeneizando a cultura. Já trazendo para os nossos dias, década de 60, hollywoodização do mundo. Aí entra um pouco do foco do meu trabalho nos últimos anos. Pouco mais de 18.000 horas trabalhando sobre mídia e comportamento, trabalhando e estudando. Mostrou que a mídia tem hoje padronizado os problemas do mundo inteiro. As pessoas são iguais no mundo inteiro. Culturas estão sumindo, costumes estão sumindo, como a primavera árabe, quantas coisas aconteceram, ditadores caindo, porque a mídia vem e espalha a notícia, todo mundo assiste, que é o cabelo igual, que é a roupa igual, que é a marca de bolsa igual, o sapato igual. Para Lutero, o sexo era para o prazer, a procriação e uma ligação familiar em unidade permanente. A Revolução Sexual de 1960 separou os prazeres do sexo do papel que essa ligação desempenha na construção de relações estáveis e seguras. Isso está transformando o homem em meninos playboys, que assumem pouco ou nenhuma responsabilidade com as mulheres que amam ou os filhos que geram. Também está transformando as mulheres fortes do Ocidente em mães solteiras e donas de casas desesperadas. Entre 99 e 2004, a taxa de suicídio nos Estados Unidos aumentou 19,4% para os homens e 31% para as mulheres, de 45 a 54 anos. Uma pesquisa recente no Brasil denunciou que os homens, em geral, estão chegando à fase adulta apenas aos 45 anos de idade. O retardamento moral e emocional crônico. Gente, quando a família não funciona no plano de Deus, quem ensina os meninos? Que os meninos vão observar como modelo? Vão crescer sem exemplo, sem maturidade. Está 45 anos de idade, um franguinho ainda. Ô mãe, não fritou meu ovo direito, não, mãe. Passa na casa da mamãe para comer toda noite, a mulher tem que ficar esperando o cara para arranjar para jantar. Leva problema para a mãe. Ah, essa mulher não presta não. Deixa ficar calado e resolver em casa com a mulher. Está chique de homem jogando videogame, trocando mulher pelo videogame. Quantos casais eu atendi que o cara passa a noite no videogame, mas não passa a noite abraçado com a mulher?
Agora estou olhando embora daqui 18 minutos. Santo Jesus. Podemos estabelecer duas principais fases que demarcaram a Revolução Sexual de 60. Primeiro, mudanças sociológicas. Ascensão americana. Abalada por ser palco de tantas guerras na primeira metade do século XX, a Europa deixa de ser a grande potência do mundo e deu lugar aos Estados Unidos. Aconteceu aqui uma transferência geográfica de potência. O crescimento do país atingiu muitas outras áreas, entre elas a indústria cinematográfica, a comunicação, o entretenimento e principalmente a estetice, propaganda e marketing. Rapidamente, os Estados Unidos transformou-se no maior país exportador de cultura do planeta, fazendo com que as mudanças que antes aconteciam apenas em algumas regiões passassem a assumir proporções globais. Inicia-se um massificante processo de secularização ou hollywoodização do mundo. Gente, os americanos nessa época viviam para Deus. As pregações dos púlpitos das igrejas se tornavam lei durante a semana nas cidades. O povo americano é um país que a gente está pegando, por exemplo, poderíamos usar outros, mas é porque ele tem associação, para quem só quer. Eles viviam com base nos mandamentos, na palavra de Deus. O marido amava a esposa, tinha fidelidade, um cuidava do outro, tinha os seus papéis. Ou seja, todos viviam de acordo com a palavra, estudavam. A nação inteira era uma nação protestante. Saindo da perseguição da reforma protestante da Europa, eles fundaram a Nova Inglaterra. Então os Estados Unidos foi fundado para ter justiça social, para ter os princípios de Deus. Prosperou. Quando a gente está no plano de Deus, as coisas prosperam. Só que os Estados Unidos começou então ali a mídia, televisão, Hollywood, cinema, bota a mulher para lá, Marilyn Monroe, os homens fumando cigarro, era charmosa a indústria, então pagando propaganda cara, e as pessoas achavam que era chique fumar, e começou então a dominar as pessoas, porque todo mundo assistia a televisão. E aí eles assistiam, o que estava na mente, desejavam fazer a mesma coisa, e começou a ser todo mundo igual. O movimento feminista começa. Juntamente com a recuperação econômica dos Estados Unidos, acontece um desequilíbrio social durante a Segunda Guerra Mundial, quando 50 milhões de americanos são enviados para a guerra. Essa enorme lacuna deixada por pais e maridos causou um deslocamento social, fazendo com que a mulher saísse de dentro de casa para o campo de trabalho. Olha aqui um problema: 50 milhões de homens, todo mundo foi para a guerra. Cadê os homens? Cadê papai? Cadê o marido? Não tem, não está em casa. E as mulheres? Tiveram que trabalhar, não tem homem, está na guerra, quem vai produzir? Quem vai para as indústrias? Quem vai para o campo? As mulheres foram trabalhar, só de casa. E aquilo que era assim, organizadinho, papel do homem, papel da mulher, trabalhava, chegava em casa, cuidava dos filhos, ensinava, levava para a escola, não tem mais o homem, não está lá. E aí o menino agora não tem o pai, mas a mãe precisou trabalhar, para botar dinheiro dentro de casa, para botar comida e produzir as coisas. Cadê a mamãe? Também não está, não tem mamãe. Não, põe o pica-pau, sabe o pica-pau? Resistindo. Pica-pau mesmo, o dia inteiro insistindo. Põe televisão lá, os meninos passam o dia inteiro diante da televisão, babá barata, paga uma vez só, põe isso, me sento robôzinho mecanizado, o dia inteiro aprendendo. Aprendendo o quê? Quem construiu o desenho? Quais eram os princípios? Quais eram as histórias? Aquilo doutrinariam as crianças. Criariam uma nova cultura. Mas cadê a modelação? A aprendizagem por observação de acordo com a alma de bandura. Ou seja, nós aprendemos quando nós observamos, principalmente quando somos crianças. Olhamos o pai, olhamos a mãe, olhamos o nosso meio que a gente vive, a gente observa, aprende e imita. Mas não tem ninguém para aprender. As crianças vão aprender com quem? A mulher saiu para trabalhar, mas muitas coisas aconteceram. Sem o suporte do marido em casa, o vazio social deixado para os homens enviados para a guerra, em busca do sustento, a mulher saiu de casa, se tornou uma grande força de trabalho nas fábricas e empresas, principalmente de cunho bélico, ou seja, produção de armamentos e munições. Com isso, rapidamente a mulher levanta a economia dos Estados Unidos e conquistou sua independência financeira. Não depende mais do homem, agora ela trabalha, tem o dinheiro dela, é independente. Só que foi só isso que aconteceu. É interessante mencionar aqui que começou a fabricação de eletrodoméstico. Quem vai lavar roupa? Fabrica uma máquina, vai lavar roupa. Mas quem vai varrer a casa? Fabrica uma vassoura eletrônica, aspirador de pó, vai varrer a casa. Quem vai secar a roupa? Uma secadora. E quem com os meninos? A babá eletrônica, televisão. E aí inventou, e está inventando máquina até hoje. E quem vai cozinhar? Não, a gente fabrica pronto, você põe lá, 3 minutos, põe hoje, o menino está todo prontinho, descongelado. Ensina só a menina apertar um botão, para o botão desligar, acabou o problema.
Cadê a mãe de casa? Depois de conquistar a independência financeira, sem depender mais da previsão do homem, a mulher parte em direção à independência sexual, colocando em xeque o casamento e a família. Aqui começa o movimento feminista. Quando dois homens retornam da guerra, encontram uma mulher diferente, independente, secularizada, sexualmente livre, com uma nova proposta de vida fora do lar. Naturalmente, 9 meses depois do retorno dos homens, surge então a geração dos baby boomers, crianças que nasceram no pós-guerra, entre 1946 e 1964, e que foram os protagonistas do movimento hippie nos anos 60 e 70. Uma verdadeira explosão dos filhos da morte do matrimônio. Sexo, droga, rock and roll. Não tem pai, não tem mãe, não tem exemplo, não tem modelo, não tem limite, não tem disciplina, não tem amor, não tem ninguém que diz o que pode e o que não pode. Agora pode tudo. O homem chega em casa e cadê a mulher? Eu até pelo ser, mas não vagabunda, agora ele trabalha, tá entendendo? Baixa a bola. Agora a mulher está sexualmente independente também. Já começou a fabricar um monte de brinquedinho para fazer ela ter prazer. Esse idioma não. Tem lá no sex shop um monte de coisa. A mulher começou a lesbianismo também. O homem chega, ele entra em choque, ele já está traumatizado da guerra, chega em casa e encontra a mulher daquele jeito. Cadê a estrutura? Sai de casa, vai para a rua, vai beber, não tem paz em casa. Mulher agora manda o marido, os meninos, olha aqui, o que está acontecendo? Sem a família funcionar no plano original de Deus como era, começa a destruição dos Estados Unidos. Como está aí, a prova boa, para casar um com homem, casar mulher com mulher, as leis estão mudando e as coisas estão perdendo noção, estão perdendo fé. E quanta coisa está acontecendo na morte, e quanta coisa tem nos contaminado como igreja pela teologia que nós recebemos de missionários que vieram dos Estados Unidos, implantaram teologias equivocadas, entendimentos equivocados de uma igreja já doente, não sadia, não saudável. O poder da pílula, a independência sexual da mulher ganha um novo avanço com a descoberta da pílula. A pílula foi introduzida no tempo quando as pessoas já tinham começado a mudar suas atitudes em relação ao sexo. Uma revolta geracional, um aumento no número de jovens que estavam tomando um novo rumo, o movimento feminista lutando por igualdade e a pílula. Tudo isso contribui para o que se tornou conhecido como revolução sexual. Gente, quando não tem os modelos, os marcos, as definições, a gente se desorganiza todo. Hoje tem gente falando que é animal. Tem pessoas querendo, olha, eu não sou gente, eu sou bicho. Nasci no corpo de gente, mas eu sou bicho. Tem gente lutando na justiça para querer provar que é bicho. Tem gente lutando na justiça para dizer, olha, eu não tenho definição de sexo, eu não sou nem homem nem mulher. Olha, eu sou mulher no corpo de homem, eu sou no corpo de mulher. Então aí com ideologia de gênero, querendo ensinar nossas crianças que menino não nasce menino, menina não nasce menina. Até hoje nós vamos parar como sociedade, quando não tem mais a família no modelo tradicional estabelecido pelo nosso Senhor. Porque Ele criou, Ele idealizou. E enquanto vivemos o plano original dele, família, as coisas deram certo. Porque Ele é fabricante. Ele fez o manual, me ensinou, olha, tem que ser assim para funcionar. Quanto caos vivemos hoje? Porque não funciona mais do jeito que Deus planejou. A maior contribuição da pílula foi a separação da causa e consequência, reprodução, sexo e descendência. A pílula foi tema de debates públicos sobre a mudança do papel da mulher. As mulheres podiam escolher o momento e a frequência para engravidar de acordo com a demanda de trabalho fora do lar. Hoje, grandes indústrias estão propondo para as mulheres executivas das suas empresas: congelem os ovos, nós pagamos, mantenha congelado. Depois, quando você já tiver produzido muito, ganhar muito dinheiro, então esse dinheiro da nossa empresa também, aí você vai lá e pega os espermatozoides, põe lá dentro e põe na sua barriga, na barriga da sua mãe, de outro, sua prima, sua tia, sua irmã, e você vai ser congelado. Não trabalha mais, vai ser mãe agora não, você vai parar de trabalhar, trabalha. Cultura de divórcio sem culpa, um abismo puxando o outro, uma maldição puxando a outra. O Ocidente foi capaz de sustentar a monogamia, ou seja, o casamento entre um homem e uma mulher apenas enquanto acreditou que o amor era um dom da graça, um fruto do Espírito. As pessoas passaram a ser ensinadas que o Espírito não existe, que o amor é apenas uma química. Com esse ensino, o divórcio se tornou comum. Com isso veio a descriminalização social do adultério e a famosa cultura do divórcio sem culpa nos Estados Unidos, uma crescente desde os anos 60.
Como hoje. Quantas coisas têm mudado? Nossos filhos estão aprendendo o que na escola? O que vai ser família? Eu li uma matéria hoje, cedo no avião, Marina Silva, eu acho que é isso mesmo, né? No partido dela, eu pensei que aquela moça era cristã, né? Ela palestrou um dia, um outro, um grande evento, eu achei que aquela mulher era crente, botando lá agora sem definição de gênero. Quando vai falar do gênero masculino, coloca X no lugar, do gênero feminino, coloca X no lugar. Não pode. Família não existe agora, não tem definição. Onde nós vamos parar daqui a um tempo? O que não nos choca mais e vai ser comum para nós daqui a alguns dias? Hoje a gente fala sobre divórcio, tem gente que acha comum. Fulano divorciou do marido. Nem chora. Eu choro até hoje. É inadmissível o divórcio e a separação. Um casal que se uniu e separou. Eu quase não faço casamento, praticamente não faço. Recebo convite? Não. Quando eu faço, algum parente às vezes me insiste muito e fala: levanta os padrinhos da noiva. Olha, aí não dá tempo para falar mas eu falei inadmissível. Vocês entenderam o seu papel? Da noiva do noivo, vocês entenderam o seu papel? Eu vou pegar vocês na frente de Deus, vai lembrar de vocês. Se vocês não cuidarem desse casal, ensiná-los a cuidar um do outro, porque vocês são padrinhos, foram escolhidos, porque vocês já têm uma caminhada de casamento. Consequências sociológicas, década de 70, estamos caminhando para o fim, ela já até apagou. Epidemia de adolescentes grávidas e pais precoces. Cada vez mais cedo as pessoas passam a ter uma vida sexual ativa. A dura escravidão produzida pela permissividade se infiltra disfarçada de liberdade, paz e amor. A gente não chorava com notícia de divórcio hoje em dia, né? Eu choro. E adolescente grávida? Se eu disser para vocês que lá no Espírito Santo eu conheci uma família, fui ajudar pelo Conselho Tutelar, uma família que tinha uma menina de 12 anos grávida. Vocês acreditam? Acreditam? Alguns assustaram. Verdade, 12 anos. Do terceiro filho, ela já tinha 2 filhos. Agora chocou. Eu falando 12 anos, na década de 70, se falasse de uma adolescente grávida, todo mundo falaria: é um absurdo, como pode? Isso é grave. Eu falei 12 anos, então você só deram já. Então. Mas de 3 filhos ainda não. Primeira vez. Daqui a um tempo vocês não vão assustar mais com isso também, não? O que mais não assusta? Década de 70 é caracterizada por uma explosão de gravidez indesejadas. O problema agora tornou-se epidêmico. As transformações sociais trazidas pelo movimento feminista começam a produzir profundas feridas na sociedade. As duras consequências da inconsequência começam a surgir. Uma das capas da revista Time dos anos 70 trazia a preocupante denúncia estampada na foto de uma adolescente grávida. A indústria do aborto. Uma maldição puxando a outra. Sem casamento, sem compromisso, sexo sem compromisso, doença, gravidez sem planejamento. Engravidei, não quero mais. Sai daqui, maldito, eu não te quero. Eu só queria o prazer. Sai, maldito, eu vou te matar. Injeta um veneno, engole veneno. Enfia um maço de ferro, arranca a cabeça, os braços, as pernas. Sai daí. Queimam. Aquelas que Deus confiou a vida, que mais deveriam amar, cuidar e proteger e trazer esse ser que pertence a Deus, que Ele conhecia tudo ainda quando era uma pessoa de fora, agora está matando sem piedade, porque não tem mais a família, porque não aprendeu na família, porque não foi amada, não foi cuidada, porque o sexo tornou banal, porque não teve modelo para observar, porque a igreja está falhando, está preocupada em ir para o céu, achando que aqui é uma espaçonave e o resto aí todo mundo no inferno. Se essa igreja aqui fechar as portas hoje, todo mundo aqui vai chorar dessa comunidade? Vai virar um caos, pois deve virar um caos. Se essa igreja fechar, essa comunidade, todos os bairros daqui da região, tem que virar um caos, porque essa igreja tem que ser relevante. Onde vocês pisarem, o que vocês fizerem, a vida de vocês tem que impactar o comércio, tem que impactar outras mulheres, outros casamentos, outros filhos, tem que impactar a escola, tem que ajudar a escola, tem que ajudar a polícia, tem que arrumar os carros, temos que ser relevantes. Somos igreja, nossa vida é integral para Deus.
o crescente aumento das concepções precoces e indesejadas, a solução dada pela sociologia espiritualmente cética e cega foi o aborto. Transformou o aborto em uma das maiores e mais sinistras indústrias do planeta, onde milhões de crianças têm sido assassinadas pelas próprias pessoas que mais deveriam aceitá-las, protegê-las e amá-las. É difícil avaliar o crédito de injustiça que tem sido espiritualmente acumulado com tanto derramamento de sangue inocente. Teria um vídeo, mas não conseguimos passar. A devastação é total. Além das duras implicações espirituais, essas pessoas multiplicam as chances de sofrerem severos distúrbios emocionais e orgânicos, como problemas depressivos, esterilidade e culpa crônica. Nunca houve tanta doença emocional e psiquiátrica do que nos nossos dias. Porque quando não está no plano de Deus, dá tudo errado. Muda a química toda, muda a física, muda as estruturas. Aumento exponencial das desordens psicoemocionais. Todos esses fatores foram produzindo uma total desproteção espiritual. Acabou a guarda-chuva, acabou a proteção, vivendo em maldição, vivendo fora do plano de Deus, vivendo em adultério, vivendo em pornografia, em prostituição, vivendo em pensamentos impuros, em práticas impuras, vivendo sem honrar o marido, sem honrar a esposa, sem cuidar dos filhos, vivendo fora do plano de Deus. Acabou a proteção, acabou o guarda-chuva, vem doença, vem pragas, vem zika vírus, vem chikungunya, vem dengue, vem corrupção e assola a sociedade. A igreja precisa se levantar de novo. O crédito de injustiça, imoralidade, orfandade, aborto, divórcio, apostasia acumulado pelos filhos da revolução sexual de 60 começam a cobrar um alto preço, destruindo a saúde física, psicoemocional e psicoemocional de muitos. Pesquisas apontam que em 30 anos, o percentual de pessoas com distúrbios depressivos subiu de 3% para 30% nos Estados Unidos. Grande parte da população ocidental está vivendo à base de antidepressivos, ansiolíticos, psicotrópicos, tratamentos psicológicos e psiquiátricos. Fora do plano de Deus, doença emocional, abuso infantil. Não tem pai, não tem mãe, não tem modelo. Quem protege as crianças? Vulneráveis. Tudo solto na rua, tudo sem caseiro. Papai não ensina, mamãe não ensina. A fragmentação familiar, família monogâmica, só mãe trabalha, ninguém fica solto o dia inteiro. Não tem pai, o pai fez e foi embora. Deus age com misericórdia, mas como é difícil para uma mãe. Deixa eu tirar daqui para você não ler, presta atenção. Como é difícil para uma mãe hoje cuidar de filhos sem marido? Não é difícil. Deus tem misericórdia. A igreja ajuda. Deus sabe da necessidade de dar mãe trabalhar para trazer comida para dentro de casa, mas é difícil. Sofre. Quantas mães e pais também, a gente trabalha, que é só papai e filho, só mamãe, filhos, vários. Recebi um pedido de ajuda de uma mãe com 5 filhos, o pai morreu. Ela está grávida de um, tem petitinho e não tem família. É difícil. A fragmentação familiar trouxe consigo a perda dos vínculos familiares existenciais, elevando epidemicamente os índices de abuso e violência. Mães solteiras, pais marginalizados, filhos vulneráveis, famílias miseráveis. Esta é a receita para a proliferação da pedofilia, da exploração sexual infantil, da pornografia e de todo tipo de violência e perversão sexual. As pessoas que pagam o maior preço na separação familiar são os filhos. Sem o convívio e a proteção dos pais, ficam vulneráveis a abusos físicos, psicológicos e principalmente sexuais. Conceito de família sem casamento. Este é o fundo do poço de uma sociedade com uma destruição. Praticamente já institucionalizou-se um conceito de família sem casamento. Basta juntar ali os nossos arranjos de família, é o bom, mulher com mulher. Agora é legal 2 mulheres casar com um homem. No Brasil é reconhecido civilmente a união de 2 mulheres com um homem, poligamia. No Brasil, nos nossos dias. Voltando à coisa que Jesus tinha mudado há muito tempo. Praticamente a instituição, todos esses valores, praticamente já institucionalizou-se o conceito de família sem casamento, sem lealdade, sem compromisso, sem confiança, sem amor sacrificial, sem verdade, apenas um contrato. Né? Todos esses valores e mecanismos que nos faziam participantes da natureza de Deus estão cada vez mais excluídos, fragilizando ainda mais os alicerces da sociedade. Sem alicerce, toda tentativa de lidar com a rebelião, a violência, a criminalidade, a imoralidade das decorrentes gerações é como jogar gelo. Este sofisma tem se propagado tanto que atualmente além dos heterossexuais,
não quererem se casar. Os homossexuais estão brigando pelo direito de se casar. Todos querem uma família, mas ao assumir o matrimônio, as próximas gerações pagarão um preço cada vez mais elevado. O alicerce. Tem um vídeo, nós estamos encerrando, teria muito para falar ainda. Essa é uma palestra que dura 2 horas. Eu recebi mais tempo porque tinha sido proposto no primeiro momento. O alicerce, a família. Como foi lido o Salmo 128? É o alicerce. Pai ensinando, mãe ensinando, vivendo o exemplo, vivendo o modelo, filhos observando o papai e a mamãe, olhando, ensinando o caminho a fazer junto. É você andar pelas ruas, sendo um bom exemplo. Os filhos vão ver e vão imitar também. Precisamos voltar para o plano original de Deus. É a única forma de a gente resolver os problemas. Satanás sabe que o tempo está acabando. Ele sabe que a forma de ele levar o maior número possível de pessoas para a morte eterna é atacando a família, que é essa estrutura que traz a estabilidade. Porque foi o plano lá na origem, lá no início, foi o que Deus estabeleceu. Não é como ficar sozinho. Deus fez um para ajudar o outro, fez os filhos. Os filhos não aprendem sozinho erra tudo. Aprende com os pais, precisam de ter exemplo, de ter modelo. Precisa estar presente. Agora, sabe qual é uma coisa que tem ferido no meu coração muito? Deixa eu colocar aqui a fonte. Não mudou por quê? Mudei aqui, tá vendo? Então tá, para baixo. Isso. Uma coisa que tem ferido muito no meu coração, nas andanças pelas famílias, é ver a ausência da mãe. Sabe, o pai sempre precisou trabalhar. O pai era o provedor. Ele saía mesmo. Voltava para casa, tinha tempo. Mas a mãe tem saído também muitas mães têm saído de casa. Eu vi de uma mãe lá em São Paulo, que ela prefere ficar no trânsito, no engarrafamento, do que voltar para casa. Pelo comportamento mau dos filhos. Pelo mau comportamento dos filhos. Isso corta o coração. As mães. Filhos estão crescendo sem amar suas mães, porque não conhecem, não vê, não vive. Vou não, velho, não tem respeito mais, não tem ensino. Nós vamos recuperar isso. Nós vamos soltar um vídeo agora. Eu queria que diminuísse as luzes, a gente vai até filmar no vídeo mesmo. Diminuísse, deixasse só um pouquinho de luz, ou apagasse o máximo possível, de repente deixasse só as luzes da lateral. Esse vídeo ele deve durar uns 3, 4 minutinhos e a gente vai fazer uma oração no encerramento. Isso. Pode soltar o vídeo. Não sei te falar.
propaganda, na verdade, pode acender as luzes, a importância da mãe, lá no começo a importância do pai, os avós também têm seu espaço, toda a família. Família é plano de Deus, vamos viver em família. Deus estabeleceu a família, Ele tem o seu propósito, tem a sua função, cada um tem o seu papel, e quando nós funcionamos dentro do plano estabelecido por Deus, tudo dá certo. A esposa feliz, os filhos estão ali ao redor da mesa, e a gente vai ver os filhos dos filhos, vamos ter paz. Não quer dizer que não teremos luta, mas teremos vitória. Vamos cuidar do outro, seremos mais fortes. Como família, crescendo junto, um cuida do outro, um ensina o outro. Se um cai, o outro levanta. Tem que ser família no nome de Deus. Ainda que você não tenha crescido numa família dentro dos princípios de Deus, a partir de você essa história pode mudar. Você pode ser uma mulher segundo o coração de Deus, buscar cuidar dos seus esposos para que eles sejam homens segundo o coração de Deus. Você pode ser um homem segundo o coração de Deus e buscar ter uma esposa, cuidar dela para que ela seja segundo o coração de Deus. E juntos, cuidarem dos filhos. E a partir de vocês, mil gerações, ter a bênção do Senhor. Tem muitos outros assuntos que a gente poderia estar tratando. Antes eu carregava DVDs. Pastor, posso falar com o Eu levava DVDs. As palestras em DVDs, mas eram tantas caixas, tantos volumes, e sempre faltava um ou outro. Eu tenho 1 minuto e 20 segundos. E aí então eu pensei, como que eu vou ficar carregando tanta caixa e sempre falta um outro? Eu coloquei um pendrive de 16 GB, copiando tudo, 28 está aqui, 28 vídeos, editado em pendrive, um pendrive de 16 GB. Se você fosse comprar meus DVDs nas livrarias, você gastaria em torno de R$500 para comprar todos. Olha, eu quero todos os DVDs do pastor. Estaria 500 e pouquinho. E no pendrive, você compra todos, fica mais fácil. Você pode copiar para todo mundo que você quiser. Eu sempre permito copiar. Os DVDs eu permitia, pastor, isso é bom, se você permite copiar, você não vende. Eu ficaria na minha empresa, se fosse para ganhar dinheiro. Ou seja, ter o sustento é necessário que a gente, essa igreja é uma bênção. Me colocou num hotel lindo, maravilhoso. Me colocou num voo confortável, graças a Deus. Vocês contribuíram para que acontecesse, eu pudesse vir de um jeito que eu não mereço. Mas tem igrejas que não pode, não tem condições, a gente tem que ir do mesmo jeito. Já tem muitas igrejas pelo Brasil. Então quando você compra, você abençoa a minha vida, o ministério, e pode abençoar outros. Você pode copiar para os outros. Então no pendrive, você copia no computador toda a família. Quanto custa? Não custa 500. Um pendrive de 16 GB vazio, desse modelo que eu vou entregar para vocês, se vocês quiserem, uns 40, 50 reais vazio, ele chega em 100 reais. Ele é 150, vai ficar por 100 reais. E você pode dividir no cartão de crédito. Se precisar, tem possibilidade de dividir até 18 vezes. E aí você depois vende o pendrive vazio, você pagou aí 60, 50 reais pelo conteúdo. 10 anos de trabalho. Minha vida dedicada para cuidar de famílias, de crianças, de adolescentes, trazer orientação. Tem tantos assuntos que eu queria trazer para vocês. Eu estou num conflito aqui porque eu tenho um tema para amanhã, mas está me vindo na minha memória muitas coisas para talvez mudar, e eu vou orar ao Senhor para saber se ele quer que muda. Tem tanto assunto para falar, está tudo aqui. Às vezes a gente está com uma faculdade, paga 1.000 e tanto, 2.000, todo mês, durante anos, para conseguir um conteúdo teórico, paga ainda lanche, materialidade, deslocamento, né? E aqui, 50, 60 reais pelo conteúdo de 10 anos de uma vida. Se você levar, copia para quem não pode levar, dá de presente. Tá? Então, se você quiser, pode me procurar no final para terminar tudo. Não atrapalha a sequência do evento, ou me procura amanhã. Eu tenho aqui de cartão, todos os cartões de crédito. Eu queria orar para a gente encerrar. Vamos ficar de pé. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, obrigado pelo tempo que foi contado. Glória a Deus pela sua vida. Eu me sinto muito honrado em hoje, no dia de sábado, ter tanta gente aqui. Muito obrigado porque você se inscreveu, porque você vê. Sua vida não vai ser mais a mesma. Talvez você vai ouvir assuntos que você acha, mas isso é óbvio, já ouvi. Não, mas Deus repetiu coisas lá na Bíblia, repetiu, isso realmente é importante. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por este tempo, pela tua graça, pela tua misericórdia, em nos trazer exortação, instrução, nos apontar o caminho, nos relembrar, Senhor, o teu plano. Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, que Satanás seja destruído, Pai, nas nossas vidas, nas nossas famílias, que não tenha vez, que não tenha lugar, Pai. Deus, que não haja homossexuais, lésbicas, que não haja na nossa família, Deus, divórcio, adultério, que não haja aborto, Senhor, que não haja estupros, pedofilia, que não haja divórcio. Senhor, em nome de Jesus, fortalece as nossas famílias, cuida do nosso coração, da nossa mente, livra-nos do mal, livra-nos das armadilhas de Satanás, livra-nos, ó Deus, das culturas deste mundo. Não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se amarmos o mundo, o amor do Senhor não está em nós. Pai, que haja uma renovação da nossa
nossa mente a partir deste seminário, Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos ter a forma deste sistema, deste século, não nos conformar, ou seja, que não tenhamos a forma do que Satanás tem proposto para a sociedade hoje, mas tenhamos uma mente renovada no Senhor. Nós queremos viver a tua boa, perfeita e agradável vontade, não só para nós, mas na nossa família. Senhor, nos perdoe, Senhor, nos livre daquilo que é transgeracional, daquilo que é maldição que tem chegado a nós, em nome de Jesus, que isso seja quebrado em nós e a partir de nós tenha a tua bênção. Deus, que a família possa ser, ó Deus, em nome de Jesus, protegida pelo Senhor a partir da nossa vida, das nossas escolhas, que venhamos amar as nossas esposas, os nossos esposos, filhos, filhas, que venhamos nos entregar um pelo outro, nos rendendo ao Senhor primeiro, buscando o teu reino, tua justiça e trazendo isso para a nossa vida e para a nossa família. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada família aqui representada nessa noite, para que, Pai, tenha frutos, Senhor, sejam relevantes, Pai. Satanás não toque, em nome de Jesus. Que os teus anjos acampem ao redor de cada família aqui representada. Que as crianças cresçam não só em estatura, mas também em sabedoria e graça diante do Senhor e dos homens. Que não haja violência, que não haja pedofilia, que não haja estupro, que não haja crimes, que não haja, Senhor, o ataque de Satanás, porque o Senhor protegerá. Coloca a tua mão, nos torna invisíveis, Senhor, em nome de Jesus. Aparta de nós o mal, Pai. Nos guarda, nos dê a tua paz em guerra, a tua irene, em nome de Jesus. E quando o Senhor nos levantar, nos levante com a tua shalom, com paz mesmo em meio da guerra, para a gente levantar de novo, ó Deus, ao redor da nossa família. Deus, faça os homens dessa igreja aqui fortes, como Davi era. Davi era menino, mas sabia que era selado, que era marcado, e ele foi e buscou de volta aquilo que Satanás levou. Pai, não queremos e não aceitamos homens frouxos, fracos. Daqui nessa igreja não terão Acabes, nessa igreja não terão Jezabéis. Nossas meninas serão ensinadas no modelo de Deus, crescerão olhando para o Senhor, crescerão olhando para o teu plano original. Serão mulheres, ó Deus, segundo o teu coração, esposas segundo o teu coração. Os meninos não serão abusadores, não serão violentos, serão, ó Deus, homens que estarão preparando a tua volta. Deus, separa e guarda as nossas crianças. Separe e guarda os maridos, as esposas, a família, Pai. Levanta essa igreja, fortalece esses ministérios, fortalece o Bistop. Obrigado, Deus, por cada um estar aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.